Bom dia, olá, bom dia, bom dia. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Nesse dia 28 de maio, é o nosso último dia da novena de Santa Giana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que chegou até aqui para poder fazer essa novena conosco, ou até mesmo Deus te trouxe aqui para conhecer, né? Nós propagamos essa novena. Eu sou a fundadora da Missão Geração das Graças, meu nome é Luciana Azevedo e eu faço parte dessa comunidade linda que ora para as mulheres que desejam a graça da maternidade, né? Para as mulheres que querem constituir a sua família, né? Juntamente com seu esposo, nós intercedemos pela graça, pela sua graça, né? De gestar em oração, conceber com amor. Bom dia, você que está entrando agora. Bom dia, que nós tenhamos esse último dia, vamos fechar, vamos selar. Bom dia, que bom que você está aqui comigo, bom dia. Bom dia, gente, bom dia, vamos lá? Que alegria, último dia da nossa novena. Vencemos mais uma novena para a honra e glória do Senhor. Então eu quero começar com uma oração poderosíssima. Deixa eu pôr aqui assim para aparecer, ó. Aqui vocês estão vendo? Santa Giana está aqui com a gente e a Nossa Senhora da Doce Espera. Eu tenho uma cruz, a vela, o sapatinho de Santa Terezinha do Menino Jesus. Estamos todos aqui. Bom dia! Terços, Caminhando com Maria 2024, seja bem-vinda. Que alegria, depois eu vou visitar a sua página. Que alegria poder compartilhar com vocês essa graça dessa missão, né? Nós temos esse meio de comunicação que nos deixa juntinhos, mesmo estando tão longe, né? Eu tenho uma amiga aqui, ó, ela é lá de Minas, né? Como que estão as coisas por aí? Ansiosos para o último dia? Vamos lá. Hoje é o 9º dia da novena e nós vamos... Hoje o combate é tenebroso, né? Hoje a nossa intenção especial é pela igreja, né? Hoje é pela igreja, gente. Acabei de ver um vídeo, não, olha como tá difícil. Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, tá Moraninha da Mantina agora, seja bem-vinda, tá? Eu sou a Luciana Azevedo, sou aqui da comunidade de Nossa Senhora de Fátima. A gente se vê por aí, né? Se Deus quiser. Não vai faltar oportunidade pra gente se conhecer, tá? Gente, eu acabei de assistir um batizado, até me emocionei assim, de uma criança, uma família negra, né? Eu falo negra porque ali eu senti um pouquinho de racismo naquele sacerdote. Ele puxava a criança assim, ó, para batizar, e as pessoas falavam, batiza ou não batiza? Batiza ou não batiza? Como assim? Já tá lá na água, né? Já tá. E aí a criança chorando e o padre pega a cabeça da criança e puxa assim. Mas é muito feio o vídeo. Deus me livre, gente do céu. Quanta coisa acontecendo, né? Por isso que hoje nós vamos orar, intensificar nossas orações pelos sacerdotes também, gente. Pela igreja, pelos sacerdotes, pelos seminaristas, né? Viu, Papa? É muito difícil tudo isso. Não é só a nossa igreja que está sofrendo, né? Eu tenho participações de outras igrejas em questão de mulheres que vêm e pedem, né, a intercessão da geração das graças para elas também engravidarem. Nós temos testemunhos, eu tenho filhos espirituais evangélicos também. E lembrando a vocês que Santa Giana, ela foi beatificada através do primeiro milagre que aconteceu de uma mulher evangélica. Ela que foi miraculada pela intercessão de Santa Giana, que uma freira
lá no hospital em Grajaú, no Maranhão, onde o irmão de Santa Giana era padre. Essa freira já conhecia a história, o milagre de Santa Giana, o holocausto, já conhecia, né? Porque a irmã, ela era muito amiga do irmão da Santa Giana. E pediram a intercessão da Santa Giana para aquela crente, né? Para aquela evangélica. E ela aceitou, claro, né? Que a pessoa, ela teve um problema assim grave e ela não poderia ser transportada para um outro hospital. E era muito longe aquele hospital. Ia ter que ser lá em São Luís mesmo, na capital. E aí ela não conseguia, ela não ia sobreviver, né? Corria risco, né? Ela e o bebê no ventre. Então essa mulher protestante, eu gosto muito de frisar, protestante, ela foi a primeira miraculada pela intercessão de Santa Giana, através da intercessão daquela freira e do irmão de Santa Giana. A Santa Giana foi beatificada, o primeiro milagre da Santa Giana veio através de uma mulher protestante. É claro isso. E o Papa Francisco reconheceu o milagre. Desculpa, não foi o Papa Francisco, é que eu acabei de falar do Papa, né? Foi o Papa João Paulo II, né? Em 1994, ele reconheceu o milagre daquela miraculada protestante, que também é filha de Deus, e recebeu a intercessão de Santa Giana. Mas graças a esse milagre dessa mulher protestante, Santa Giana foi beatificada. E depois do segundo milagre, em 2000, nasceu a Giana Emanuela, que é a filha da Beth, Elizabeth, católica, tem um movimento religioso da renovação carismática. Então ela vem propagando a Santa Giana, divulgando, né, junto com a comunidade Shalom, esse ministério. E eu conheci Santa Giana em 2019, e aí com esse milagre dessa católica, da Elizabeth, lá em Franca, aqui em São Paulo, ela deixa de ser beata para ser santa, ela foi canonizada. Então no dia 24 de abril foi o dia de Santa Giana, que o Papa intitulou, né, ela como mestre, membro, intercessora das famílias. Ele atribuiu esse dom a ela, para nós que pedimos intercessão, pela nossa família, né, pelos nossos filhos, pela nossa gestação. Mas todos os milagres que a gente vê, milagres mesmo que precisa, é diferente, acontece assim, é muito difícil acontecer, então é um milagre. E esse milagre, a salvação, esse milagre veio sempre que acontecem, que a gente ouve, são nas gestações. Eu tenho um milagre também, só que demora, né, para contestar tudo isso, para provar tudo isso, né? A igreja demora para esse processo. Então, o meu milagre é engravidar de gêmeas, perdi com 8 semanas, não evoluiu o segundo saquinho gestacional, eu perdi com 12 semanas, e aí nessa perda veio o ciclo menstrual, eu fui no médico, voltei a ovular, o útero voltou ao tamanho normal, vida que segue. E naquele ciclo, na hora que a gente faz a contagem, né, eu tenho também um e-book para dar para vocês, tá? Você conhecer seu corpo, o dia que você tá ovulando certinho, o ensino ajuda bastante. E aí, nesse processo aí, nós vimos que no dia 3 do 11, eu tive essa hemorragia, essa perda da minha filha, né? Foi a Maria de Fátima, com 12 semanas. E aí, nós não precisamos fazer curetagem, né? O corpo expeliu. E nesse processo, encerrou-se a menstruação, vou ser bem clara, tá? Fui no médico, tava tudo bem, né? Meu ciclo era pouco, 5 dias, de 4 a 5 dias, mas eu fiquei ali esses dias
E aí o médico falou: Luciana, já voltou ao normal o seu útero, já tá tudo tamanho normal, olha, você tá ovulando, ele disse. E tinha uma amiga minha do lado, que meu marido foi trabalhar, não pôde ir nessa ultrassom, ela tava rezando o terço dentro da sala. E ela sentiu que era para eu ter relação por aqueles dias, né, que eu ia engravidar de novo. Ela profetizou isso. E naquele dia, no dia 12, eu tive a minha concepção entre 12 e 13 ali. E eu falo que o 13 é um dia muito especial, né? É a aparição de Fátima, né? Os pastorinhos. Então, todo dia 13 ela pedia para se encontrar, né? Com eles. E o 13, ele rege a minha vida espiritual hoje, em questão dessas aparições de Fátima. E por mim, as Marias nascerem, se tivessem nascido, seria a previsão de parto 13 de maio. E 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Só que olha que interessante. 13 de maio, o João chegou 13 de agosto, que dá 3 meses de diferença, né? Se elas tivessem nascido. Dá 3 meses de diferença. E esses 3 meses equivale a quantas semanas de gestação, gente? 3 meses? 12 semanas. 4 mais 4 mais 4. A gente conta o mês, 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas. Então são 3 meses, 12 semanas. Então eu perdi minha menina com 3 meses. Só que o João Miguel 3 meses depois chegou. Então foi uma emenda ali, não teve resguardo, não teve nada. E ele chegou no dia 13 de agosto, era dia de Santa Dulce dos Pobres. Ano passado foi comemorado esse mesmo dia, dia dos pais e dia de Santa Dulce, né? Bem no dia dos pais. Presente pro pai, mas eu tenho presente também. O Gabriel veio no presente da mamãe, dia das mamães. E o Pietro Rafael veio no dia de Nossa Senhora de La Salete, dia 19 de setembro. E nesse dia, 19 de setembro, eu fui pro hospital sangrando da Maria das Graças, 8 semanas. E eu perdi no dia 19. Internou 30 horas. E engraçado, eu quero partilhar isso com vocês, que no dia 20 de setembro, eu tenho até a pulseirinha que eu estava internada, que eu posto foto com a minha medalha, com a minha cadeia de consagração, a pulseirinha assim, escrito assim, 20 de setembro de 2020, 20/9 de 2020. Sabe que dia era esse? Dia de começar a novena, a intercessão, em 2020. Eu conheci Santa Giana em 2019, comecei pelas minhas amigas primeiro, que me pediam para orar para elas engravidarem, né? E ali, eu perdendo, porque a gente não tinha certeza se tinha perdido ainda, porque meu colo estava fechado. Então, só a ultrassom que ia falar, só que era muito pequenininho, né? Falou que eu estava com 8 semanas pela menstruação, mas só que a gente... pode ser que eu tive uma ovulação tardia, porque o coração não batia, né? 8 semanas o coração já tá batendo, entende? E aí ficou essa incógnita. E aí naquele dia, no dia 20, eu tava dentro do hospital, internada, e como eu tava ali, o Espírito Santo falou: hoje começa a novena. Você vai ter que ser forte e você vai ter que pedir nessa novena a intercessão para as suas amigas. Esquece tudo que você está passando. E ali eu não deixei de interceder. Ali eu continuei firme e forte na missão. Só que eu não era ainda, não tinha fundação, missão Geração das Graças. E aí Nossa Senhora das Graças falou comigo naquele momento, que eu era consagrada, né, a Nossa Senhora das Graças, eu sou, né, graças a Deus, mas ela foi a primeira, assim, que eu me encontrei. E aquele dia eu perdi a Maria das Graças, que na verdade eu perdi a 19 naquele sangramento. Mas ali eu tive a certeza no meu coração e pedi a intercessão de Santa Giana, fervorosamente, para mim também.
que eu conseguisse segurar aquela outra vida que estava dentro de mim. E aí foram 40 dias. 40 dias assim, gente, muita fé, muita determinação, muito rosário, muita fé, muita oração, muito rosário ali, muito rosário. E ali, lá no hospital, na hora que eu estava sentada em cima da maca, da cama hospitalar, eu estava almoçando e eu estava sozinha nesse quarto, nesse hospital, na maternidade, eu estava sozinha, nesse dia que eu sangrei. E aí entrou um médico, me deu bom dia, mas não era o médico que estava atendendo ali. E ele pegou e sentou do meu lado na cama, ele deu um pulinho assim e sentou do meu lado. E eu não consegui olhar para ele, eu dei bom dia, eu olhei para os pés dele assim, ele estava com uma roupa azul, um conjunto azul, né? Eu vi porque ele sentou do meu lado, eu não consegui olhar para o olho dele, porque eu tava chorando, eu tava com vergonha, né? Não parece, mas eu sou tímida. E aí eu chorando, ele falando umas coisas maravilhosas no meu ouvido, gente, e eu chorando e lavando o prato de comida, lavando. E ele falou tanta coisa que me deu uma paz tão grande no meu coração. E quando ele se despediu, eu senti um cheiro de rosas naquele quarto. E aí ele falou assim pra mim, vai ficar tudo bem. Eu ouvi essa voz na hora que ele saiu. E aí quando tudo passou, a tempestade passou, cessou, fiquei 30 horas no hospital, depois eu vim embora pra casa. E eu tenho muitos amigos naquela época, né? Até atendia médicos e enfermeiros do hospital. Tenho prima que trabalha lá. Eu falei assim, eu preciso saber o médico que estava lá nessa hora. Nesse momento que eu estava almoçando, era tal hora. Aconteceu isso, aquilo, e eu quero dar uma caixa de bombom para ele, algum mimo para esse médico, porque eu tô em paz com o meu coração. Porque ele me deixou assim, muito realizada espiritualmente, assim, muito em paz. E ela falou assim, você tá doida? Dr. Kelso te atendeu? Dr. Pacheco trocou de plantão com o Dr. Kelso. Dr. Kelso te atendeu. E aquela doutora também, acho que não foi... Eu esqueci o nome da doutora médica que tava lá. Falou assim, só tem eles aqui. Não tem mais médico. Falei, não, ele é médico, ele passou aqui, ele visitou. Não tem esse médico aqui no hospital, não tem esse médico. E ele se apresentou como doutor, eu não gravei o nome dele. E eu falei assim, só pode ter sido um anjo que passou lá. E depois eu ouvi uma história de um pregador contando que a mãe dele estava no hospital, que ela ia tirar a criança, que era ele, e ela já tinha família que veio de fora, né, de avião, tudo da Itália, porque adotou ele, já tinha feito o primeiro pagamento, e ele fala assim, aí veio uma senhorinha, sentou lá no hospital do lado da cama com ela, antes dela ter o parto, e falou para ela que ela não ia dar aquela criança, que aquela criança ia cuidar dela na velhice. Gente, essa mulher não deu aquela criança, e depois ela procurou por essa mulher, Maria da Conceição, e essa mulher era Nossa Senhora. Não tinha aquela enfermeira lá naquele hospital. Não tinha aquela enfermeira. E ele conta, e eu lembrei desse episódio. E ele também, ele tem uma comunidade, Ventre Santo. Na verdade, ele não é o fundador. Ele profetizou na vida da Isabela, que também chama Isabela Azevedo. E a Isabela Azevedo, ela ora para as mulheres engravidarem. Lá em Brasília. Eu conheci a Isabela. E ele... E essa comunidade chama Ventre Santo. Porque eles emprestam o ventre para gestar o ventre de Nossa Senhora. Então a oração deles é a pedido de Nossa Senhora que empreste o seu ventre santo para gestar. E são bem situações complicadas de mulheres que não conseguem segurar assim no ventre delas, e então pede para Nossa Senhora gerar a graça delas. E aí essas crianças são geradas
numas histórias assim, nos testemunhos humanamente impossível dessas crianças virem ao mundo. Eu falei com ele também, eu conversei com ele, nós nos falamos pelas redes sociais, né? É o Teodoro. Mas eu sei que a Isabela foi a profecia da missão dela. Então a Isabela, ela tem esse projeto parecido com o meu, assim, né? Só que o dela veio primeiro, já tem muitos anos. E ela foi miraculada. Ela foi miraculada, ela teve gêmeos, do jeito que ele profetizou. E que ela ia orar pelas amigas dela primeiro, tal. Começou assim. Quando eu conheci a história dela, tem muita semelhança com a história. Então Nossa Senhora é que nem as aparições, né? Ela vem, volta, ela vai e volta, ela aparece num lugar, ela aparece no outro, mas ela sempre fala a mesma coisa, né? Ela sempre vai falar do comunismo, reza o terço, ore pela nação. Ela sempre vai falar, reze mais, não é? Ela apareceu em Simbres, e ela apareceu lá e pediu, né, pra gente rezar mais, falou do comunismo no Brasil. Ela já avisou tudo isso que ia acontecer, que está acontecendo agora. Nossa Senhora, lá em Simbres, que apareceu como Eu Sou a Graça, ela apareceu lá em Pernambuco. E assim, agora que estão assim, foi em 1936, dia 6 de agosto de 1936, agora que está propagando, né? Eu comprei um livro chamado Diário do Silêncio, que conta essa história em detalhes. A carta escrita de próprio punho da vidente, que ela ficou em silêncio 50 anos, que a igreja teve que tampar a boca dela por causa dessa aparição, e ela não podia, teve que ser obediente ao bispo, e o diretor espiritual dela também teve que ficar bem longe dela. Ele foi lá para a Bahia, e lá ele montou uma igreja, lá em Salvador, de Nossa Senhora das Graças, em honra aquele lugar da profecia de Simbres. E lá dizem que é bem simplesinha a igreja. A pesquisadora Ana Lígia, que é a escritora do livro, que inclusive esse livro ele o prefácio do livro foi prefaciado pelo padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo e o Padre Gabriel. Eles assinaram, fizeram o prefácio do livro, né? E ela é pesquisadora, historiadora, e ela conta que o dia que ela conheceu, porque ela já foi em várias igrejas, imagina aquelas igrejas de Roma, são lindas, maravilhosas, mas ela foi nessa Simplicidade de Maria, que eu quero conhecer lá em Simbres, mas não é em Simbres, é lá na Bahia, essa capela, que esse padre, que era o tradutor, que ele conversava com as meninas, né? Pedia para as meninas fazerem perguntas para Nossa Senhora. Elas tinham 14 e 12 anos. Inclusive a Maria da Conceição e esse livro aqui, ó, o Diário do Silêncio. E aqui ela fala, né? E Nossa Senhora aparece lá. A Ana Lígia é essa daqui, ó, pesquisadora de Simbres, E aí lá na Bahia, esse padre, o padre José, né? Ele é judeu, ele veio para cá, a origem dele, né? E ele veio para o Brasil para estudar medicina e acabou sendo padre, né? Entrou pro seminário. E aí ele foi mandado para lá por causa que as pessoas procuravam muito ele. E ele conseguiu colocar a Maria, porque eles ajudaram ela para estudar. Ela foi também para um convento. Só que ele não falava que elas iam, não, que a outra não quis acompanhar a missão, não quis, né, a outra vidente. Então só ela que foi. E aí ela pediu assim ela não podia. Ele falava assim: você não fala que você é a vidente de Simbres. E a família pagou, né? Era muito caro para estudar nesses conventos, mas a família era melhor financeiramente e o padre também ajudou.
E ela estudou, aí um dia, quando fez a inscrição, lá tudo que se apresentou, ela foi com esse padre, e ele falou assim, ela falou, por que você não me disse que ela é a vidente de Simbres? Que a gente não teria aceitado ela. Ela sofreu muito, viu? Então ela teve que ficar em silêncio. Nós vamos ficar com ela, qualquer coisa nós vamos mandar de volta. A inveja da fé da outra. Tem em todo lugar isso aí. E aí ela estudou lá, mas eu acho que foi em outro lugar que ela foi embora, depois foi para outro lugar, e ela estudou e ficou lá dentro. Ficou 50 anos em silêncio, que ela não podia falar nada. O bispo proibiu ela de falar da aparição de Simbres. Então ela escrevia, por isso que o livro chama o Diário do Silêncio. E aqui no livro tem as cartas dela tudo. E a pesquisadora, que é a escritora desse livro, ela sentava com a Maria e escrevia tudo. Irmã Adélia, né? E escrevia tudo que ela ia relatando. Ia tirando xerox dos documentos do padre, e o padre também voltou a escrever, escrevia tudo que as crianças e Nossa Senhora falava para essas crianças, e ele fazia as perguntas e elas perguntavam. Gente, ele morreu, eu falo que as datas são especiais. Esse padre que acompanhou o caso, que montou uma capela de Nossa Senhora das Graças na Bahia, ele morreu no dia da aparição de Simbres, a data, né? 6 de agosto, olha isso. Olha que marco na história. Um ano tem 365 dias, ou bissexto 366, ele morreu no dia da aparição de Simbres. E a irmã Adélia morreu, sabe quando? No dia que foi intitulado o Rosário. Não, no dia 13 do 10. No dia do Rosário. No dia 13 do 10. 13 de outubro. E eu falo que as pessoas que nascem e morrem dia 13, pode pesquisar a vida delas. São pessoas especiais, são pessoas com marco na história e pessoas que passaram despercebidos pela comunidade e pela igreja. E aí meu filho nasceu na sexta-feira 13, João Miguel, pela intercessão de São Miguel Arcanjo e de Santa Giana e um dedinho de Santa Rita de Cássia. E olha só que eu recebi a oração com a relíquia de São Bento. Recebi a oração com a relíquia de São Bento, com os choros das lágrimas de Nossa Senhora. E recebi a oração e tenho também com a relíquia de Padre Pio. Eu tenho, passa a ser de 2º, 3º grau, né, essas relíquias. E de Santa Teresinha do Menino Jesus foi a profecia que eu ganhei. E atrás de mim, o pregador, o missionário, ele me deu o sapatinho e ele viu a imagem de São Miguel Arcanjo. Só que eu não tinha partilhado ainda que eu tinha um filho chamado Gabriel, outro Pietro Rafael, e que faltava o São Miguel para compor os anjos da minha casa, né? E aí foi, olha como que é interessante, né? A imagem que ele viu. Meu filho chama João Miguel. Se não fosse João Miguel, se fosse uma menina, seria Maria Giana. E aí Deus quis, né? Já foi revelado ali que era o João Miguel. E por isso eu estou aqui com a oração de São Miguel para começar essa novena de hoje fervorosamente, em oração 9º dia pela igreja. Então nós vamos ter que começar com certeza com a oração de São Miguel. Vamos invocar Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E ao Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, poderosa, soberana, vinde, nossa rainha, vinde, agraciada, vinde, mãe do Criador, vinde, salvação do nosso mundo. Através de ti fomos salvos. Obrigada pelo seu sim. E oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Consagração a São Miguel Arcanjo. Quero consagrar você, sua casa, sua família, a São Miguel Arcanjo, o terror dos demônios, e que toda cilada, todo dardo inflamado, toda seta do maligno seja disperso e saia do seu coração todo dardo inflamado, e você fique revestido da armadura do cristão para guerrear a favor da vida, a favor da vida. Coloque a mão no seu ventre. Mal nenhum chegará perto do seu ventre. Às vezes você não consegue segurar a criança por causa da família, por causa de maldição, por causa da genealogia, da sua família, da hereditariedade. Você não consegue ter uma posteridade, você não consegue gestar para ter uma posteridade da sua família. Você não consegue ter um bebê no seu colo por conta da maldição da boca, de um vizinho, de uma tia, de um tio, de uma prima, da inveja, do mal olhado. Eu quero quebrar tudo agora, neste momento. E vai cair por terra agora nessa oração de consagração a São Miguel Arcanjo. Ou você que está com a criança no ventre e não segura. Alguma coisa Satanás usou uma pessoa para te tirar a paz, a sua saúde mental ficou abalada, você teve que tomar medicamento porque você não conseguia controlar, equilibrar sua mente, e você perdeu essa criança por conta da maldição infernal, porque você estava gestando e o inimigo não queria que você desse à luz a essa criança. Então vamos lá, com toda a força, consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu, Luciana, fala seu nome, fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio nome, Luciana, a minha família, Luciano, Gabriel, Pietro Rafael, João Miguel e minhas Marias no céu. E tudo o que me pertence debaixo das vossas poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, vou ler tudo no masculino, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter meu perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a todos de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa de eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe glorioso, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate para que não pereçamos
no supremo juízo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo você que chegou aqui na hora da poderosíssima. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que o Espírito Santo me pediu para mostrar. Quando eu fui fazer o batizado do João Miguel, fui marcar. Aí a gente tem aquelas ideias, né, de presente de madrinhas. E aí eu pedi para fazer para as madrinhas, confeccionar. Eu comprei os anjos e eu comprei, era São Miguel Arcanjo. E eu pedi para pintar, para fazer aquela parte de artesanato que elas fazem bonito, né? Customizar, que fala. E todos os padrinhos receberam o São Miguel Arcanjo numa caixinha linda, com uma caneca com a foto do bebê, né? E uma caneca de café bonita e um terço personalizado escrito João Miguel, para eles orarem pro meu filho, né? Os padrinhos orarem, intensificando as orações para João Miguel. E aí, a moça que fez os anjinhos, eu comprei esses 3 anjinhos. Eu falei para ela, faz para mim, customiza eles depois que você fizer essa... Foi uma encomenda, né? Eu falei, pinta para mim, porque eles vieram tudo branquinho, né? E depois eu entreguei para ela customizar. E ela terminou minha encomenda, né? Fiz o pagamento e os anjinhos ela falou, depois eu faço. Passou um ano. Meu filho completou 2 anos. E ela não tinha feito esses anjinhos ainda. E ele batizou com 6 meses. Demorou para batizar, mas foi a tempo de Deus, né? Por causa dos padrinhos, tivemos divergências. Gente, vocês não têm noção. O combate que foi para ela fazer esses 3 anjos, para pintar. E ela não conseguia. Aí eu liguei para ela um dia e falei assim, eu preciso dos meus anjos. Eu vou entregar para uma amiga que eu conheci, que faz, né, imagem. Eu sei que você deve estar cheia de coisas. Não terminou até hoje, não vai terminar mais. 2 anos quase. Porque eu comprei os anjos em setembro. O João Miguel tinha alguns meses. Setembro, outubro. Ele tinha meses. Comprei em 2021. Ela veio me entregar agora em 2023. Que ela falou, não, eu assumo esse compromisso. E ela só pintou. Ela me entregou assim. Pediu desculpas. Mas ficou lindo, né, gente? Ficou assim. E aquele dia que ela me entregou, era o dia, tava bem corrido, que eu ia montar um espaço meu no retiro Daime de Bebê, aqui na escola no Navarro. E minha mãe tava morando na esquina. E eu fui no Daime de Bebê e deixei os anjinhos em casa. E eu fui no Daime de Bebê. E esse tema, Daime de Bebê, João 4:7, em 2017 que eu descobri que eu intercedia para as mulheres engravidar e elas engravidavam. Porque naquele retiro eu intercedi para 2 amigas, foi lindo. Essa história eu já contei aqui várias vezes. E elas engravidaram. Os filhos delas têm 5, 6 anos. Vai fazer 6 anos, a Maria fez 5 agora. O João Gabriel é o mais velho. Meu filho espiritual mais velho. Então, gente, eu já tenho filho espiritual com quase 6 anos. Só que a missão, ela veio só depois, em 2020, quando aconteceu de eu perder as gêmeas. Minha amiga engravidou. E aí nós fundamos a missão, dia 1º de dezembro de 2020, quando deu positivo da minha amiga, né? E a profecia e confirmação da missão. Então nós inauguramos a missão, fundamos, dia 1º de dezembro de 2020. E de lá para cá, dentro da missão, o primeiro filho espiritual é o João Pedro. Chama João e nasceu dia 4/7. E no dia 4/7, agora, nós vamos fazer um encontro
na Nossa Senhora de Fátima, na igreja, chama O Primogênito. E lá nós vamos apresentar essa história linda. O padre autorizou, deixou. Então, numa quinta-feira, agenda aí, dia 4 de julho, mês 7, 4/7, que é esse dia que deu a missão Primeiro Filho ao mundo, né? No dia 5 chegou para casa, que foi anunciada no meu aniversário, a adoção da Valentina, só que ela veio morar na casa no dia 5/7, depois do João. Ele tinha que nascer primeiro. Eu falo que ele é João Batista, até brinco com a mãe dela, porque eu também estava grávida, e o meu veio dia 13 de agosto, falou, o João veio preparar. O João aqui, que foi o menino Jesus na missa de Natal. É lindo, né? E aí, gente, quando eu cheguei em casa, teve uma briga lá na casa da minha mãe feia, né? Não vou falar assim. Eu sei que pegaram uma faca para matar meu filho. Foi horrível essa briga. E ele queria sair pela janela, ele deu um soco na janela e ele quebrou a janela, o vidro da janela, meu filho. E eu tenho a mão dele ensanguentada, tudo. E ninguém contou pra mim. Foi só, acabou o retiro e eu fui pra. Já era mais de 10 horas da noite a hora que acabou o retiro esse dia. Teve a adoração ao Santíssimo. E eu saí de lá, mas eu tava com o coração agitado, bem na hora que tava acontecendo essas coisas. Mãe sente. E quando eu cheguei em casa, estava tudo dormindo. E só tava esse anjo, o Gabriel, em cima da mesa, com as asas quebradas. Com as asas não, aqui quebrada, aqui em cima. Falei, nossa, mas eu ganhei, chegou hoje, minha imagem já tá quebrada. Só que só tava ela lá, em cima do meu rack, as outras não estavam. E aí o Senhor falou, hoje, enquanto você tava lá, cuidando do meu ministério, que eu confiei a você, eu cuidava da sua família. Eu poupei a vida do seu filho, e é o Gabriel. Quebrou só as asas dele. Passados uns dias, meu filho Pietro também sofreu. E aí, antes, eu fui avisada. O Rafael, que é Pietro Rafael, tava com as asas quebradas. Com aqui em cima quebrado. Sozinho. E meu neném não pegou nessas imagens. Ninguém quebrou. Aqui em casa, quebra muita imagem. E a única que eu tenho em pé é essa daqui. João Miguel, ele passa tanta. Olha, parece que tem hora que o inimigo põe o pé assim para ele cair. Às vezes ele tá tão feliz. Esses dias a gente ia passear na sorveteria, que ele queria tanto, no parquinho, no buracão. E ele correu de alegria, que ele falou, vamos trocar, mamãe, vamos trocar. E ele correu feliz, não tinha nada que impedisse ele de cair. Ele caiu, pranchou a cara no chão e bateu a boca. Ô, gente, é muita coisa, né? E assim, quando meu filho tinha... Quantos meses ele tinha? 4 meses, acho que foi. Meu marido dando banho nele. A banheira, ela abriu o negócio e a banheira caiu no chão. E o meu marido foi segurar meu filho e o meu filho estava ensaboado e desceu no chão. E o meu guarda-roupa é de andar assim, né, é de correr. Então a madeira ela é mais pra frente, pois ele bateu aqui, ó. Ele tem aqui, ó, a cicatriz. Corremos pro hospital, era tanto sangue que eu nunca vi na minha vida, tanto sangue. E aquele dia eu pedi misericórdia pra Deus. E meu marido fala, eu não sei como que aconteceu isso. Ele caiu da banheira e deu tão novinho, deu, se eu não me engano, 7 pontos. Ainda eu lembrei, 7 é o número da perfeição. Ô, gente, é demais, né? E aí, eu falo assim que... Mas a vida deles é poupada.
Mas o João Miguel é o que mais passa ataque, mais sofre ataque. Agora, para a intenção da novena, para a gente fazer a novena desse dia, né? E finalizar o dia de hoje. Então vamos lá. Lembrando que hoje é o 9º dia da novena. E nesse 9º dia, último dia da novena, a gente pede intercessão para a Santa Igreja, para a igreja. E intensifica as orações para a nossa igreja, tá? O óculos, que eu tenho 42 anos e de perto eu não enxergo mais nada. Intenções para a novena. Senhor Jesus, ofereça essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim nesse combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana. Que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante a Jesus. Pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos e por todos os que passam por enfermidades. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação, pela graça da adoção, pelas almas de bebês que não evoluíram nos ventres e por todas as almas que descansam na vida eterna. Que abramos os nossos corações à divina providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana, como exemplo de esposa amorosa que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Giana. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento do irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de Mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la como exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus,
Amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla, responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe. Concede também a mim, a você, ou a pessoa que você quer, pedir a intercessão da graça. Faça o seu pedido agora. Por sua intercessão, faça o seu pedido. Bem te vi. E também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus, e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 9º dia, último dia da nossa novena para a honra e glória do Senhor, em oração pela igreja. Em oração pela igreja. Vamos orar agora. Vamos primeiro conhecer, nesse último dia, a paixão de Santa Giana, né? Pela igreja. Como que foi esse momento? A santidade de homens e mulheres de todos os tempos é o tesouro da igreja. Vou repetir. A santidade de homens e mulheres de todos os tempos é o tesouro da igreja. Porque vem da santidade de Cristo, o esposo, e se derrama em graça sobre todo o seu corpo místico. Por isso a vida e o martírio de Giana, unidos à paixão, morte e ressurreição de Jesus, gerará frutos na igreja até o fim dos tempos. No apostolado não devemos nos colocar em primeiro lugar, anunciar a si mesmo, mas ao contrário, devemos desaparecer e dar sempre o primeiro lugar a Jesus Cristo. Escreveu a santa. No último dia da novena, peçamos por toda a igreja, pelo Papa Francisco, pelos sacerdotes, pensa no sacerdotes, pelo bispo da sua diocese agora, pelos coordenadores da renovação carismática, pelos coordenadores de cidade, em especial a coordenadora da diocesana Damiana, que ela que trouxe a missão à tona, assim, na nossa região, através dela, usada pelo Espírito Santo. E a cada batizado, vamos incluir aqui os diáconos, seminaristas, o pastor da sua igreja, aquele que cuida do seu rebanho, né? A todas essas pessoas, os evangelistas de uma igreja que conduz o ministério, os pregadores que ministram a palavra de Deus, os grupos de orações, os jovens que conduzem aí a juventude, os acampamentos, aos que ajudam, que cooperam para que aconteça a missa, a Santa Missa, os leigos, né? Que os ministros, os que transmitem ali, os servos que passam os telões, né? O data show, que cuida da palavra, os ministros extraordinários da palavra, né? Que leem, fazem a leitura da Santa Missa, aqueles que recebem as famílias na porta, né? Aqueles que fazem o comentário, a leitura, aquele que faz a parte principal, o comentarista, né? Aos ministros de Eucaristia, as crianças, o coral, a música, o zelador da igreja, aqueles que zelam, aquele que cuida do som,
Vai lembrando, gente, vai lembrando as pessoas que cuidam da sua igreja com carinho, que compõem, que o padre sozinho não consegue fazer a Santa Missa. Uma andorinha só não faz verão. E eu quero encerrar, se ficou alguma coisa, toda a equipe da igreja, todo o núcleo, toda a diocese, eu quero encerrar pedindo agora, invocando o nosso bispo diocesano, o Dom Luiz. Hoje está aqui comemorando 10 anos da Casa da Pastoral do IPA. O dia que eu fui lá para um encontro, assim, que eu fui para uma partilha, para um atendimento com a Ângela, que mora lá, que cuida lá do IPA, que foi confiada a missão, né? Tá aqui perto da gente, com a graça de Deus, a família dela, foi pelo nosso bispo Dom Luiz. Ela disse, eu parei assim e tirei uma foto da plaquinha. Tirei uma foto da plaquinha da entrada lá, eu tenho até essa imagem, e mostrei para ela. Sabe que dia que foi inaugurado? Dia 25 de março de 2014. Então fez 10 anos a Casa Pastoral. E hoje está tendo uma Santa Missa só para os, né? É fechada essa missa. O bispo está lá realizando essa missa hoje. E eu vou ter o privilégio de poder acompanhar. Fui convidada também. E olha só, o bispo, dia 23 de fevereiro agora, um dia depois daquela serva, que o Papa intitulou a serva brasileira como serva de Deus, eu recebi uma carta na minha casa de próprio punho. O bispo escreveu. E ele, assim, o bispo escreveu para mim, né? Mandou aqui, endereçada. E eu fiquei muito feliz, porque aquele dia eu tava já questionando, né? Eu tava questionando isso, essa missão, eu sozinha, meu Deus, eu falo que a andorinha não faz verão sozinha, mas eu e Deus e a Fabiana Pacheco e a ajuda do Dr. Nildo, e pedindo as coisas pro padre, que é tão atarefado. Quando começou, tinha 13 pessoas comigo. Todas desistiram, todos, só ficou eu. Eu falava, eu não posso desistir. E elas falavam assim, a missão é sua, não é nossa. Eu não vou ficar com esse combate aí, não. Também, gente, se orar por vidas, olha a missão, orar por vidas. Eu falo que o demônio me odeia, Satanás me odeia e odeia mesmo com força. Então eu tenho que estar sempre recebendo oração de vocês. Lembre sempre de mim nas orações. Eu fico dando a cara pela vida do outro, por essa missão, pela intercessão da gestação do outro, pelas famílias, para que continuem unidas, não se separem. E o inimigo, ele vem para destruir as famílias, e eu quero consertar nas orações. O inimigo quer destruir, eu quero consertar. Então eu fico brigando com ele ali, de soco. E aí, eu sou muito amparada por Deus mesmo, gente, porque olha, essa missão não é fácil. Essa missão não é fácil, e pode ter certeza que Deus está cuidando. E esse dia que eu recebi, né, eu quase tive um troço. Parecia que Deus desceu aqui. E vocês acreditam que meu filho, o Pietro Rafael, ele falou, mãe, entrou um anjo lá no seu salão, que é o salão que eu rezo, que eu faço as coisas, que eu faço atendimento, que eu tô aqui fazendo a live, esse salão aqui. Mãe, entrou um anjo lá no seu salão. Eu falei, mas como assim, filho? Você não falou nada pra mim? Então, ele olhou pra mim, virou e foi pra lá. Assim, na maior simplicidade, o Pietro Rafael. Falou, meu Deus do céu, eu não vejo anjos aqui em casa não, mas eles vêm. E aí eu falo, meu Deus. E aí eu quero hoje invocar, mesmo com toda a força, os diáconos, né, também, o clero, né? Eu quero invocar por todos os seminaristas santos, escolhidos mesmo. São pecadores, mas aquele que está vivendo a santidade, vivendo os princípios, eu quero interceder por eles. E aqueles que estão caindo nas tentações, ou se ergam, se levantam, né? Ou se levantam, ou são expulsos dos seminários. Porque Deus está cansado
desse fingir de ser padre, fingir de aquilo, fingir, às vezes tem lá que não está por missão, está lá por dinheiro e outro, isso e aquilo. Eu estou julgando o mundo inteiro, que tem essas pessoas dentro das suas, dentro da assembleia, dentro dos seus ministérios, sacerdotes que estão servindo por dinheiro, que não tem uma honra no sacramento do confessionário, que não quer mais atender, tentar diminuir os seus horários, não atende gente que tem medo de Covid. Cada um é cada um, né? Tem padre que não celebra mais casamento, fica delegando o casamento para diáconos, outros padres de outras dioceses. Então eles estão fazendo as escolhas deles e tudo está sendo visto por Deus. O julgamento é com Deus. Mas que tem gente no mundo inteiro fazendo isso, tem. Negando atendimento. Ou quando você vai se confessar, eles acabam com você. Acaba com você. Você não deixa nem se confessar direito. E aí já se levanta ali. Humanamente falando, né? Sem discernimento de espírito. Às vezes você chega lá para você ter uma palavra de direcionamento, você sai de lá pior do que você entrou. E aí depois reclama que mudou de igreja. Tô perdendo os fiéis, tá mudando de igreja. Mas por quê? Ué, tá faltando amor, né? Tá faltando compaixão, tá faltando respeito no lugar ali. Naquele seu sacrifício, naquele momento ali de ouvir o outro. Deus não falou que tem que acolher? Tem que acolher. Como que você olha para aquela história? Seja generoso, olha com o coração de Deus. Como que você recebe a dor do outro? É a dor dele que ele está confessando para você. E você tem olhado com um olhar de desprezo por aquela pessoa que está se confessando. Eu falo isso das mulheres que chegam para mim para orar. São de todos os lugares, gente. Tem de Minas Gerais, tem do Rio de Janeiro, tem lá do Rio Grande do Sul, tem gente lá de Pernambuco também. Tem uma gravidinha lá de Pernambuco agora, que deu positivo, me conheceu pelo Instituto Hesed. Porque teve um dia que o Instituto Hesed, ele fixou meu comentário lá e veio um monte de gente para conhecer a comunidade, você acredita? E aí vem gente lá do Instituto Hesed também para eu interceder. E tem lugar. E elas falam, eu fui confessar, mas o padre isso, aquilo. Oh, meu Deus, cadê aquele olhar? Eles estão muito estressados, eles não querem atender muito tempo. Eles não... Aí a gente procura psicólogo, né? Porque eu nem vou falar da minha situação, porque vai vir à tona, é perigoso até eu receber processo. Mas vamos lá, né? Então vamos encerrar aqui. Nós vamos pedir neste tempo em que o Papa conclama o clero a voltar a olhar para as famílias, gente. Ele pede, volte a olhar para as famílias. E fez o lançamento da exortação apostólica Alegria do Amor. Peçamos a intercessão de Santa Giana em cada uma de suas ações, cada sacerdote, cada bispo de sua diocese, para que ajudem as famílias, os diáconos, a viverem bem sua vocação. E finalizando, eu peço oração pela missão Geração das Graças. E nosso Instagram é @missão Geração das Graças. Então eu venho pedir, venho clamar hoje pela igreja. Bom dia você que está chegando agora. Vamos encerrando pela nossa igreja. Gratidão por você fazer parte dessa novena. E eu quero fazer a oração de Santa Giana a Jesus. Ó Jesus, te prometo submeter-me a tudo aquilo que permita que me aconteça. Faz-me somente conhecer a tua vontade. Meu dulcíssimo Jesus, Deus infinitamente misericordioso, Pai eterníssimo das almas e de maneira especial das mais fracas, das mais miseráveis, das mais enfermas,
que carrega de modo especial entre teus braços divinos. Venho te pedir por amor e pelos méritos do teu sagrado coração, a graça de compreender e de fazer a tua santa vontade, a graça de confiar a ti, a graça de repousar, segura pelo tempo e pela eternidade, no teu amoroso braço divino. Amém. Santa Giana, rogai por nós. Santa Giana, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora da Doce Espera, rogai por nós. Santa Giana. Eu quero apresentar meu livro para você que não me conhece. Sou escritora, pedagoga. Esse é meu livro, Gratidão Gera Milagres, Maternidade e Fé, onde eu conto a história contundente dos meus milagres. A verdadeira felicidade e sucesso consiste em gastar nossas energias em um propósito. E meu propósito é essa missão: divulgar a minha história, a minha narrativa de fé, conversão, como que eu fiz para alcançar e ganhar o coração de Deus, que em 9 dias me deu esse milagre aqui, ó, meu bebê arco-íris, depois de perder gêmeas. E meu primogênito, Gabriel, ele veio depois de 4 anos tentando. Pietro Rafael, ele veio quando eu estava fazendo seminário, já tinha recebido o sacramento do matrimônio. Nós decidimos, vamos ter mais um filho. Gabriel estava com quase 3 anos. No mês seguinte engravidei, simples assim, porque eu estava na graça, estava naquela vida missionária não, de formação, estudando a palavra de Deus, tudo para Deus, tudo por Deus. Coloquei Deus no centro da nossa vida, eu e meu esposo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós, naquele fundamento, decidimos engravidar. Quer dizer que estava tudo certo. E eu engravidei. Em 2020, as gêmeas, era meu aniversário, 4 de maio, Deus me dá tanto presente de aniversário. Vocês não percebem no seu aniversário o que Deus te dá? No dia 4 de maio de 2020, o Ironispo Dário falou, você vai engravidar de gêmeas, vai ser 2 meninas. No primeiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, eu engravidei. Com a graça de Deus, foi a concepção aquela noite, e nós fazemos a quaresma de São Miguel, eu e meu esposo. Eu nem sabia, estava grávida. E foram 90 dias para engravidar depois dessa profecia. E a profecia, gente, ela é 1 ano, né? A promessa de Deus. Eu estou contando a história aos poucos, a história de Abraão, de Sara. E hoje nós vamos falar dos filhos de Jacó, né? Deixa eu pegar a palavra de Deus. E aí, 90 dias engravidei, depois eu perdi, depois engravidei de novo 9 dias, né? Então, assim, eu sou uma mulher agraciada. Tenho que, como que fala? Propagar mesmo essa minha devoção, esse meu amor por Jesus, primeiramente, a minha consagração à Nossa Senhora. Eu sou consagrada à Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora de Fátima, no dia de Nossa Senhora da Glória, e consagrada a Nossa Senhora da Aparecida. E olha só, Gratidão Gera Milagres, Maternidade e Fé, esse livro é uma história contundente de milagre mesmo. Foram anos tentando, né? Depois de 4 anos, no ano de 2010 eu engravidei. E foi uma graça. E eu só em 2013 recebi o sacramento do matrimônio. Nós estamos na semana da Corpus Christi, vai ser quinta-feira. Naquela época, em 2013, era a semana de Corpus Christi. Eu escolhi essa data por feriado prolongado. Eu era leiga, não estava ainda no seminário. Era muito leiga nas coisas de Deus, não conhecia. Falei, vou escolher essa data, dia 1º de junho, porque tem o feriado prolongado de Corpus Christi. E eu tinha visitantes de Curitiba que vieram para o meu casamento, pessoas de fora, de Bauru. E eu falei assim, eu tenho que escolher uma data que fica bom para eles, que passa um feriado prolongado aqui na nossa cidade.
e comemore sábado comigo. Mas, gente, eu falo, Senhor, me perdoa, porque era o dia que foi instituída a Eucaristia. Aquela semana foi assim, aquela semana tão... E foi o dia que eu comunguei Jesus Eucarístico no meu casamento, depois do Corpus Christi, eu e meu esposo recebemos a graça. E eu nem assim, foi um momento surreal na minha vida, na minha história. E hoje eu partilho, né? Hoje eu não tenho mais vergonha de falar, porque eu falo que tudo no tempo de Deus, tudo tem um propósito. Então, talvez para que eu enxergasse hoje a importância da Eucaristia, Deus me deu aquela data ali. É Ele que escolheu tudo, tenho certeza. Em 90 dias Ele fez meu casamento. Falei, vou casar em abril. Março, finalzinho de março, falei, vou casar. Em abril corri fazer tatuagem em nome do meu pai, que tinha morrido. Então eu queria fazer tatuagem. Então, abril, maio, dia 1º de junho. Em maio, Gabriel fez 2 aninhos. E ele levou a nossa aliança. É muita graça, né, gente? Então, nós encerramos essa novena, tá? Já encerramos. E agora nós vamos começar com a partilha, né? Que Deus me deu. Colocou em meu coração, para os vossos corações, a palavra de Deus, a história de Abraão e Sara, que veio a sua posteridade. Olha, eu tô lá em Isaías, gente. Não é, gente? Olha a queda de Babilônia, oráculo do Senhor. Então, nós já fizemos um resumo, nós lemos a palavra. Aqui nós já tivemos a morte de Abraão. Volta lá na novena para pegar as partilhas no final. A descendência de Isaac. Lembra que eu falei? Isaac casou com Rebeca, né? Foi escolhida por Deus, Rebeca. Foi lá fora que buscou essa parente dele mesmo, que Abraão não queria que o filho dele casasse com aquelas mulheres dali, né? Que ele já sabia da conduta Ele falou, não, eu quero que busque lá na minha terra. Porque Isaac é meu filho da promessa, e ele vai me dar, é ele que vai dar a prosperidade o segmento ali de Abraão, né? E aí, Isaac e Rebeca, Isaac orou 20 anos. Ai, que susto esses balões lindos. Isaac orou 20 anos para Rebeca engravidar. E Deus ouviu. 20 anos, Rebeca era estéril. Rebeca engravidou de gêmeos. Rebeca engravidou de gêmeos. E eu quero dar continuidade, resumindo um pouco dessa história. Chegando um tempo, né, em que ela deu à luz aos gêmeos, eles brigavam muito dentro do ventre dela. E ela perguntou para Deus. E ele falou assim para ela, que lá dentro do ventre dela existia 2 nações, né? Tem 2 nações no teu ventre. 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho que saiu do ventre são gêmeos. O primeiro primogênito foi Esaú. Deixa eu ver o nascimento aqui. Chegando um tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho e chamava de Esaú. O segundo irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, deram o nome de Jacó. Jacó é meu preferido nessa história. E assim, um dia, Jacó preparava,
Eu falei ontem que ele ficava ali nos pés da mãe, né? Então ele era preferido da mamãe. E o outro caçava, e ele era o caçador, ele era o cara, né? Esaú era o cara. E o pai dele elogiava ele, tudo ele. E o outro, Jacó, ele nem tinha um, mas Esaú era o cara pro Isaac. E aí a mãe deles tinha ciúme, né? Da forma que tratava os filhos, né? E aí esse dia ele chegou com uma fome, que ele foi caçar, né? E quem estava preparando as lentilhas? Jacó. E ele sentiu aquele cheiro gostoso, né? Que Jacó preparava aquela lentilha. E ele falou, me dá aqui esse prato. Gente, eu vou dar uma resumida porque é bem grande. Depois vocês leiam o capítulo 25. E ele falou, me dá aqui. Ele falou assim, não dou, tira as mãos. Aí ele falava assim, eu te dou tudo o que você pedir. Qualquer coisa. Ele falou, qualquer coisa. Ele falou, qualquer coisa. Aí ele falou assim, eu quero a sua primogenitude. Eu quero a sua bênção. Eu quero a sua graça. Porque eles valorizavam muito o primeiro filho, né? A prosperidade daquele filho, né? Daquele primeiro. Era sempre o primogênito. E aí ele falava assim, pode pegar, me dá aqui esse prato de lentilha. E ó, vendeu por um prato de lentilha a sua primogenitude. E aí, Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito. E você já desprezou seu direito? Você já desvalorizou alguma coisa da sua vida importante por um prato de lentilha? Você já entregou seu emprego por um outro cargo maior e sofreu? Se Deus colocou você naquele lugar, você tinha que permanecer lá. E era ali que você ia sofrer, que você ia amadurecer para crescer e Ele te colocar no lugar que você queria. Mas não, a gente não valoriza as coisas da vida e a gente muda de estado, muda de vida, muda de situação sem favorecer o que Deus nos deu, sem pedir a permissão de Deus. É assim que acontece na vida de muitos. Sobreveio uma fome na região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. Isaac foi ter de Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu-lhe e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Habita nela e eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua posteridade que darei toda essa terra e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, lhe darei todas essas regiões e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaac ficou em Gerar. Quando os habitantes da região os interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia que ela era sua irmã. É minha mulher. Pois respondendo, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois ele respondia, é minha mulher. Temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. Parece que a história vai se repetindo, igual aconteceu com a mãe de Isaac, Sara, né? E com sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaac que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe, é evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã? Por quê? Ele falou assim, eu temia que me matasse por causa dela. E ele disse assim, Abimeleque disse, que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher e terias atraído o pecado para nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem
Isaac ou em sua mulher Rebeca. Abimeleque fez esse trato com todo o povo. Você vê que quando Deus falou para Abraão, te amaldiçoarei quem te amaldiçoarás, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoou, quem te amaldiçoará. Assim são os servos de Deus, né? Aquele que serve a Deus. Cuidado quando você fala do servo de Deus e o que você fala dele, tá? Fica aqui na palavra de Deus. E aí, prosperidade de Isaac. Isaac semeou naquela terra, né, que Deus pediu para ficar ali. E colheu cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava e era um tempo de fome. Este homem cresceu, seus bens foram aumentando cada vez mais, tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos, ovelhas, boi numerosos e escravos. E os filisteus os invejavam. Começou a inveja. Por isso entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso que nós. Aí partiu Isaac, tendo levantado o seu acampamento no vale de Gerar, habitou ali. Abriu de novo os poços, cavalos, outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido, depois de sua morte. Por isso que fala, né? Eles falam Poço de Jacó, né? Lembra? Porque ele foi abrindo poços, né? Lá no Poço de Jacó, samaritana, né? Ó, dai-me de beber, João 4,7. Quando eles morreram, depois de sua morte, deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outros poços nos vales e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, diziam eles. Isaac chamou então a esse poço Ezeque, porque ele o tinha contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa. E por isso pôs-lhe o nome de Sitina. Partindo em seguida dali, abriu outro poço sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Reobote, porque agora disse ele: o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra. Dali Isaac subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite o Senhor apareceu e disse-lhe: eu sou o Deus de Abraão teu pai, nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaac construiu um altar neste lugar, invocou o nome do Senhor. Levantando depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerar a procurá-lo com Ocosate, seu amigo, e ficou o general do seu exército. Isaac disse: por que me procurais? Já que me detestais e me expulsaste do meio de vós. Eles responderam: nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos: haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Eu juro que não nos farás nem mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu. E só te temos feito bem, deixando de partir a paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Isaac preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente seus juramentos. Isaac despediu-o em seguida, e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaac vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Seba, de onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beere, e Iteu e Bessamate, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaac e Rebeca. Isaac abençoa Jacó em lugar de Esaú. Isaac envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: meu filho, eis-me aqui. Respondeu ele. Isaac disse:
Tu vês, estou velho, e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tuas aljava e teu arco, vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me um prato suculento, como sabes que gosto, e me traz para que coma, e minha alma te abençoa antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaque falava isso para o seu filho Esaú. E aí ela lembrou que ele já tinha vendido a primogenitude por um prato de lentilha, era trocado. E ela correu, fofocou para Isaque e falou assim: Esaú partiu para o campo a fim de matar, trazer uma caça e dar um prato suculento para o seu pai. Você vai lá e prepara. Rebeca disse a Jacó, seu filho: acabo de ouvir isso. Prepara você um prato para o seu pai, para ele te abençoar no lugar do seu irmão, antes dele morrer, porque ele não está enxergando mais nada. E aí ele fez isso. Tu levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó a sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos meus olhos por um impostor e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim essa maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que eu te digo. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos, com os quais sua mãe preparou o prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: meu pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: eu sou Esaú. Ele mentiu, né? Teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor teu Deus fez que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te, então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se é de fato o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não reconheceu, por suas mãos estavam peludas como os do seu irmão Esaú. E abençoou. Tu és bem o meu filho Esaú? Disse ele: sim. Então serve-me para que eu coma a tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, da qual ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse-lhe: aproxima-te, meu filho, e beija-me. Aí ele aproximou-se e beijou Jacó. Para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou nestes termos: sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldita seja quem te abençoar, e bendito seja quem te abençoar. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Apesar de Isaque acabar de abençoar Jacó, e este saíra junto do seu pai, chegou Esaú da caça. Chegou Esaú, gente. Levanta-te. Preparou também ele um prato suculento e trouxe seu pai, dizendo: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, a fim de tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou-lhe seu pai, Isaque. Eu sou teu filho primogênito, Esaú. Então Isaque, tomando de emoção violenta, exclamou: quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe prato que eu comi antes que tu voltaste? Eu o abençoei a ele, será bendito. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe: abençoe-me também a mim, meu pai. Teu irmão, respondeu-lhe Isaque. Teu irmão veio fraudulentamente
fraudulentamente tomar a tua bênção. Esaú disse então: será porque ele se chama Jacó que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba minha bênção. E ajuntou: não reservastes porventura uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe: eu o constituí teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos por servos, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: então só tens uma bênção, meu pai. Abençoe-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho que desce do véu. Viverás de tua espada, servindo teu irmão, mas se ele libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço. Esaú concedeu ódio por Jacó. Foi onde entrou o ódio pelo próprio irmão. A bênção que lhe tinha dado seu pai, e disse seu coração: virão os dias de luto de meu pai, matarei meu irmão Jacó. Ele falou: vou esperar meu pai morrer e vou matar Jacó. E foram referidas a Rebeca essas palavras do seu filho primogênito. Lembrando que Esaú já tinha casado e estava dando desgosto para a família. E Jacó não tinha casado ainda. Ele mandou chamar seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe: teu irmão Esaú quer te matar para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho, vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Lembra de Labão? Pois é. Meu irmão, em Harã, fica em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera de teu irmão. Assim que passar essa cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizeste, te mandarei buscar, porque perderia eu vocês 2 num só dia. Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Et, para que ainda viver? Para que ainda viver? Olha o desgosto da mãe. Ela falou: vai, filho, vai embora. Eu não vou aguentar. Meus 2 filhos vão morrer nessa briga, eu tenho certeza. Eu não quero perder 2 filhos. Então vai, filho. Vai lá para casa do meu irmão Labão. Tome uma de suas filhas. Foge, vai para lá. Deixa passar a cólera do seu irmão. Eu não vou aguentar. Casamento de Esaú. Esaú chamou Jacó e o abençoou. Não. Casamento de Esaú. Isaque chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: não desposará uma filha de Canaã, mas vai a Padã Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça crescer, multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. Conceda-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuam terras onde moras, e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó, e este partiu para Padã Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu seu pai tinha abençoado Jacó e o tinha enviado para lá, para ali tomar uma mulher que depois ter o abençoado, lhe proibira desposar uma filha de Canaã. Viu também que Jacó obedecesse aos seus pais, partiu, e compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai, foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, a Maileta, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Ele viu que o pai não queria, pois ele foi lá e pegou uma dessas mulheres que o pai não queria, para dar um desgosto mais ainda para o seu pai. Então, cada vez que passava Esaú, dava mais desgosto para o seu pai. E aqui, gente, sonho de Jacó, eu não vou entrar aqui, porque Jacó tem um sonho
enquanto ele está partindo, ele tem um sonho. E aí, depois ele se encontra com a esposa dele. E eu quero muito contar essa história aqui, mas eu vou deixar essa história, o sonho de Jacó, para frente. Eu falei que eu ia acabar essa live, essa novena, pregando sobre José do Egito. Ele é filho de Jacó. Mas como que aconteceu tudo isso? Como que foi essa história? Então eu quero encerrar aqui, nesse desfecho aqui, nesse capítulo. Vou deixar vocês aqui, ó, pegarem depois. Nós paramos no capítulo 28, no versículo 10 aqui, tá? 28, 10. Hoje é dia 28, né, de maio. Então lembra que nós paramos no 28, no capítulo 10. Encerramos aqui. Ordem de Deus. Por quê? Vocês vão pegar a palavra e vão ouvir essa história, que tem muita infertilidade nessa história. Tem muita infertilidade nessa história de Jacó, de Rebeca, de irmã de Rebeca. Tem morte no parto. É tudo de maternidade e fé. Só que eu vou voltar para fazer uma live especial da história o primogênito de Jacó. Vocês vão conhecer essa história do primogênito de Jacó com a mulher que ele amava, Raquel. E o que se tornou esse primogênito? Como que é a história dele? Então eu vou voltar numa live especial, tá? Eu vou postar o dia dessa live. Eu não sei que dia que vai ser, tá? Vou me preparar, vou me organizar para essa pregação, tá bom? Para vir aqui ao vivo com vocês. E deixa eu ver aqui só uma coisinha que eu fui tocada. Uma mensagem do Padre Pio, que eu quero encerrar essa novena. Invoca o teu anjo da guarda, que te iluminará e te conduzirá. Deus o te deu por esse motivo. Portanto, vale-te dele. Padre Pio. Então, na novena do 4º dia de Padre Pio, ele fala pra gente rogar o nome, né? Invocar o nosso anjo de guarda. Nós temos que invocar o nosso anjo de guarda para que a gente possa. Deus nos deu para nos proteger. Então, às vezes a gente esquece, né? Desse anjinho de guarda que nos guarda há tanto tempo. O meu, tive um sonho e Deus chamou ele pelo nome e ele chama Benjamim. E esse meu anjo de guarda, o Benjamim, que eu agora chamo ele pelo nome, porque Deus me revelou o nome num sonho, e ele estava me defendendo, e foi um sonho revelador que eu tive, e realmente as coisas aconteceram da forma de que foi revelado a mim naquele sonho. E Benjamim estava me protegendo, e ele continua me protegendo. Então todo dia, às vezes eu esqueço, mas eu sei que o Benjamim está comigo. E Benjamim é o filho de Jacó. Benjamim é o filho de Jacó, o segundo filho dele, com a Raquel. E por causa do Benjamim, que Raquel morreu no parto. Então ele tem esses dois filhos. O mais novo dele é o Benjamim. E o Jacó, que foi, né, que governou o governo do Egito ali. Tá bom? Então, assim, quero finalizar, louvar a Deus e agradecer sempre. Gratidão gera milagres. Obrigada, Senhor, por esses 9 dias, constantemente em oração, por cada mulher, por cada casal, por cada família que passou por aqui, que ainda vai passar. Receba as bênçãos de Deus sobre a história de Santa Giana, que você possa levar esse modelo de santa para sua casa, que você queira ser mais santo a cada dia.
E que você possa ser conduzido pela história de Santa Giana a conhecer mais de Jesus, a saber mais de Jesus, a viver os seus princípios e a viver a maternidade, mesmo que você já tenha filhos, viver, renovar a sua maternidade de mãe, como Santa Giana foi com seus filhos. Eu quero pedir a graça, Senhor, para essas mulheres da missão Geração das Graças e tantas outras que estão em combate espiritual pelo seu positivo, Senhor. Dai a graça, Senhor. Dentro de um ano nós voltaremos nesse encerramento de novena. Uma ligação aqui da... Meu Deus. Olha só, eu tô perdendo... Eu orei então para todos e a live cortou aqui. Então eu quero pedir a graça, Senhor. A graça por cada mulher que esteve aqui. E minha live foi... Eu quero salvar essa live, gente. Então eu tô voltando aqui, tá? Estaremos sempre reunidos em o nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe poderosamente. Esse print pro final do dia da nossa live. Quero agradecer a vocês, a cada um de vocês que participou, esses 9 dias de missão aí. Santa Giana, rogai por nós, né? Muito obrigada por fazer parte dessa novena. Quem quiser, só me pedir, tá? Quem chegou aqui agora, continua a novena. Ó, me chama no direct, peça seu livrinho da novena para você acompanhar os outros meses, tá? Eu tô aqui à disposição. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no seu ventre, consagrando a sua graça, né? Nós aprendemos. Vai lá e lê Hebreus 11:11. Hebreus 11:11. A partir do momento que Sara parou de fazer as coisas do jeito dela, ela creu naquela promessa, quando Deus veio 3 anjos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e falou: você, daqui 1 ano eu volto e vai dar a luz a um filho. Ela riu. E a partir daquele momento que ele falou: por que você riu? Ela falou: não ri do meu Senhor. Ele falou: riu sim. Acaso alguma coisa impossível para Deus? E Sara entrou no coração uma paz, e ela creu de verdade. E aconteceu. Isaac significa risos de Deus. E Sara creu. A partir do momento que você acredita na palavra de Deus, naquela promessa, na profecia para você, para sua vida, e traz para você, para o seu coração, a graça é derramada sobre sua vida. E a gratidão gera milagres. Creia nisso, somente creia. Que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, Todo-Poderoso, e vai dar a graça para você também. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Amém. A gente não era casada ainda, casados na igreja, não tinha aquela formação como a doutrina rege, né? Meu marido não era batizado, ele era pagão, aos 20 e poucos anos, né, amor? Acho que uns 22, 21. E o que ele fez? Eu falei: eu quero casar na igreja, eu tenho um sonho, né? Ele foi fazer catequese de adulto e batizou com 21 anos. Ele não era batizado. E aí nós fomos aos poucos. Meu filho levou a aliança para a gente. Olha o propósito da maternidade. Não falo que vocês têm que fazer isso, casar, ter filhos e depois casar, mas nunca é tarde para a gente né, realizar esse sonho, esse sacramento, né, do matrimônio. É muito importante, né, para a família ter esse princípio cristão dentro de um lar. Recomeçar não é sobre necessariamente saber o que fazer, mas é continuar navegando mesmo quando você não sabe para onde o barco vai. É você entender que a porta está fechada. Você acha que Noé sabia onde ele estava enquanto navegava? Não, mas ainda assim ele navegava. É o que Deus está dizendo para você. Você não vai ter todas as respostas, nem o tempo todo eu vou te dizer direita ou esquerda. Só que Deus está dizendo: meu silêncio não determina a minha ausência. Eu estou com você.
Às vezes você está dizendo: Deus, mas eu nem sei para onde eu estou indo. E Ele está dizendo: é a hora que eu mais te conduzo. É você olhar para o espelho e entender que se você ficou, é porque você é o propósito. E a vida de outras pessoas vai ser guardada através da sua vida. É por isso que você não pode desistir. Existem coisas que morreram ali. Por isso o texto diz, né? Expirou sobre a terra, mas não sobre Noé. Você está debaixo de uma palavra. E essa palavra que trouxe à existência coisas que não existiam no início, na criação, em Gênesis 1, vai voltar a ordenar. Eu descobri o positivo dia 18 de junho. Eu engravidei um mês depois do dia de Santa Giana. Eu fiz a novena de Santa Giana, né? E ela acabou dia 28 de abril, né? Aí quando foi dia 28 de maio, eu engravidei. Porém, eu só descobri com atraso, né? Dia 18 de junho. Estamos muito felizes, Lu. Muito, 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 muito mesmo. Quero agradecer, né? As suas orações, todo o carinho do Tornildo também, que eu conheci ele aqui no postinho onde eu estava trabalhando. Bem na semana da novena de Santa Giana eu conheci ele. Noi vogliamo dire al mondo con umiltà e con gioia: guardate a Cristo, avvicinatevi a Lui, accogliete la Sua parola che illumina e consola. Ascoltate la Sua proposta di amore per diventare la Sua unica famiglia. Nell'unico Cristo noi siamo uno.
Alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia. Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. Amore e unità. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. E non possiamo concludere questo nostro incontro senza ricordare con tanta gratitudine l'amato Papa Francesco che proprio un mese fa è tornato alla casa del Padre. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Não podes parar agora. Isso faz parte da história que irás contar.